Pronto, já dei início à gravação. João, quando quiseres, podes começar. Ok, então vamos a isto. Bom dia a todos outra vez, a quem não estava quando eu fiz a introdução. O meu nome é João Jorge, eu sou um auditor certificado de CISA, mais da Minitel em cibersegurança. E como eu expliquei, o webinar de hoje chama-se A Importância do Arquivo, com o subtítulo Como utilizar o arquivo para ganhar processos legais e manter a compliance, mas em verdade o que nós vamos falar de hoje é sobre e-mails. E é aqui muito que eu quero começar a minha abordagem. Apesar de nós, quando falamos com muitas das pessoas de gerações mais novas que a nossa, que não sei porque convencem-se que o e-mail morreu, a verdade é que qualquer que seja a indústria, desde vendas, advocacia, contabilidade ou produção, se um utilizador está a fazer negócios, ele está a trocar e-mails. E de facto, e a estatística que marca esta manhã, todos os dias são trocados 340 bilhões de e-mails. E este número cresce em cerca de 10% ao ano. Estes e-mails, são trocados entre utilizadores de organizações diferentes, e entre utilizadores, da mesma organização. Agora, a pergunta que se impõe perante toda esta troca de informação é: onde é que está esta informação toda? E como é que nós garantimos que nunca perdemos, a informação? E, na verdade, nós nunca fazemos estas perguntas até que somos vítimas de um de 4 cenários. Cenário número um, que é o mais comum de todos, a mailbox cheia. A mailbox encheu, eu não consigo receber e, mais concretamente, enviar e-mails, e agora quem me for ajudar tem que parar tudo o que está a fazer, porque eu não consigo funcionar. O meu principal método de transação e de comunicação deixou de funcionar. Este é um problema que até há bem pouco tempo me assolava 15 em 15 dias. Segundo caso, falta-me um e-mail. Eu não encontro um e-mail no meio da minha caixa. E como não encontro informação, estou a fazer uma pesquisa, estou a lidar com um assunto, estou a ir muito atrás e não consigo encontrar a informação toda que preciso. Terceiro caso, é este, eu saí de um colaborador, portanto, quem lidava com isso era o Nelson, e o Nelson já não trabalha cá, e portanto agora não sabemos quem é que geriu este assunto, nem como é que vamos lidar com ele. E o número 4, é o cenário normalmente de red flag mais claro, que é o temos um problema. Existe um litígio e normalmente os litígios acontecem sempre da mesma forma, que é qualquer coisa aconteceu numa altura do tempo, em metade das vezes nem sequer foi com as pessoas que estão agora a lidar com o problema e nós somos confrontados com factos que nos lembramos mal, que não participámos na primeira pessoa e que aconteceram há algum tempo. E aqui a vantagem é sempre de quem acusa, porque quem acusa monta uma acusação, eu tenho que me defender dessa acusação e eu tenho que ir à procura de informação para isso. Ora bem, quando o primeiro acontece, neste caso a mailbox fica cheia, a resposta é sempre a mesma, não é? Que todos conhecem, porque são protagonistas desta história. Vem sempre o bombeiro de serviço, que é o IT, que agarra naquela informação toda, a enfia numa espécie de uma partição, a que chamamos PSD, um, e isto vai resolver o problema, temporariamente. Mas se o processo mas o processo vai ter de se repetir sempre que a caixa encher. Por outro lado, porque o arquivo é estático, ou seja, só o user é que tem aquele ficheiro, pesquisar e-mails torna-se um pesadelo. Portanto, este processo tem dois problemas essencialmente. O primeiro é um processo que o prestador de serviço sai sempre com o mau aspecto deste processo, por incrível que pareça, isso sem ter nada a ver com o assunto, porque as caixas da Microsoft enchem, elas têm um limite de 50 gigas, elas não aceitam mais do que isso. Eu posso pedir um capacity license, que é uma pequena fortuna, para aumentar para 150 gigas, mas é normal, a caixa vai encher. E quando a caixa enche, o administrador ou a pessoa ou o utilizador fica processo, porque acha que aquilo devia ter sido previsto, não consegue trabalhar, tem que vir alguém do IT arquivar o e-mail, arquiva o e-mail, mas o processo vai se repetir de X em X tempo, além de que isto é manual. Por outro lado, em organizações maiores, isto torna-se muito complicado, porque como os PSTs são arquivados utilizador a utilizador, se eu tenho um assunto em que participaram 7 ou 8 pessoas, eu só tenho o arquivo das pessoas, cada pessoa tem o seu próprio arquivo, isso torna muito difícil centralizar a informação. Depois acontece a situação número 2. A situação número 2 é falta-me um e-mail e, portanto, a solução é entrar em overdrive e é desatar, a pesquisar numa caixa que está cheia com anos e anos de informação, por a informação que eu preciso. E sem surpresas,
como é literalmente impossível indexar bem tanta informação, é claro que eu não encontro nem metade da informação que preciso, pelo que a única opção é desistir ou esperar que nada de mal daí advenha. E aqui há um ponto muito importante, que eu acho que a Microsoft, particularmente, assim como a Google e mesmo os sistemas que não são Microsoft, fazem um trabalho fenomenal em termos de gestão e arquivo de e-mails, mas é impossível arquivar informação porque estes sistemas foram pensados para uma altura em que nós trocávamos um décimo dos e-mails que trocamos hoje. Portanto, com a velocidade de e-mails que nós todos recebemos durante o dia, é muito complicado, se não houver um mecanismo de arquivo e de organização e de compressão, a informação ser bem indexada. E isso, obviamente, que vai nos prejudicar na altura em que nós precisamos de informação. O outro caso comum que nós temos, de lidar é com assuntos de colaboradores que já não fazem parte da empresa. Isto obriga-nos a fazer uma busca intensiva pelos e-mails dessa pessoa, para além do que nos obriga, a consumir, bastante tempo, e até em certos casos a violar a lei. Portanto, a pergunta é: chega ao pé de nós um assunto que nós não tratámos. Se temos uma cópia ou um arquivo desta caixa de correio, vamos ter que ir ver a caixa de correio desta pessoa quando cá estava. Além disto ser moroso, além de ser complicado e além de ser completamente manual, hum, há 2 problemas inerentes. Primeiro, isto é legal ou não, e que é uma zona cinzenta enorme que está a ficar muito encarnada com as legislações dos últimos tempos, dos últimos anos, pelo menos, e por outro lado, eu não vou nem encontrar nem metade da informação e eu tenho aqui um custo de oportunidade, porque ou eu não estou a usar informação e as empresas dependem de informação, experiência e aprendizagem. Quando vemos as empresas com logotipos e dizer esta empresa existe há 20 anos ou há 15 anos, a empresa durante 15 anos, bem ou mal, aprendeu a sua atividade. E, portanto, se eu não consigo sintetizar esta informação e não consigo usá-la para o futuro, eu tenho um custo de oportunidade porque eu estou a regredir sempre. Ou então eu tenho um possível litígio, porque se aconteceu alguma situação grave e isso vai voltar no cenário número 4, eu vou ter que lidar com isso e vou ter que passar por este processo todo outra vez. Finalmente, quando temos um litígio, e atenção, o litígio é muito comum em Portugal. Eu outro dia vi uma estatística que dizia que as PMEs em Portugal são das companhias com as quais mais se litiga, na Europa no geral. Hum, eu acho que em Portugal é muito complicado, encontrar instâncias arbitrais, e os problemas tendem a ter 2 soluções, que é ou são ignorados ou então é para partir e é para começar um litígio, e é muito complicado a forma como a nossa justiça funciona. E como eu disse na introdução, o problema do litígio é que o litígio tende a não acontecer, exatamente quando o ato que o provoca aconteceu, ou seja, há um problema, passou um ano e meio e depois vem um litígio. E nessa altura é que nós temos que nos lembrar para trás onde é que está a informação, temos que reuni-la e temos um prazo para a fazer. Portanto, a vantagem no litígio é sempre de quem acusa, porque quem acusa tem os factos bem frescos e montou uma acusação. Quem se defende já partiu para outra e tem naquele momento que encontrar toda aquela informação para trás. Portanto, além de todos os desafios, anteriores sobre, o tempo de pesquisa de informação, sobre a dificuldade, sobre o processo ser manual e não automatizado, sobre se existe ou não uma cópia ou um arquivo, sobre se a informação está nas nossas estruturas ou está nas estruturas, por exemplo, da Microsoft, junta-se um novo, que é, nós agora temos que cumprir regras técnicas de produção de prova em tribunal, para além de prazos para responder, que são manifestamente curtos. Eu vou falar um pouco disto no próximo slide, mas é muito importante perceber que, e eu expliquei isto no início, eu já vi casos de empresas que estavam cobertas em razão. Eu vi uma vez, como expliquei, um caso de uma empresa que apanhou um colaborador a trabalhar para a concorrência durante o tempo de contrato dele e perdeu o tribunal, perdeu o caso em tribunal. Porque baseou a sua acusação num conjunto de e-mails que encontrou produzidos, e como não respeitou as regras técnicas de preservação e colheita desses e-mails, automaticamente essa informação ficou excluída. Portanto, enquanto isto era um processo e é um processo manual, enquanto for o utilizador a fazer por si, na gestão de caixa e acontece e logo vamos ver, vamos estar sempre sujeitos a estes riscos e não há como lidar com isto. E portanto, a junção destes 4 problemas e destes 4 cenários, ilustra uma necessidade patente da organização. É que se estas coisas estão a acontecer, e vamos ser sinceros, toda a gente que lê este slide já passou por aí, toda a gente que está neste webinar já viu qualquer coisa de um destes 4 cenários de certeza. Provavelmente o cenário número 4 e de certeza o 1. E por causa disso, toda a gente sabe que isto espelha que existe de facto uma problemática. Ora, quando existe uma problemática e muita gente se queixa,
as organizações nacionais e europeias e mundiais tendem a tentar emitir legislações. Portanto, como se este problema não fosse complexo o suficiente, ainda se foram criar normas de compliance e legislações para pôr alguma ordem, e na minha opinião, e bem, na situação. Mas a questão disto, e vamos falar da primeira que está ali, que é o RGPD, estas normas legais são tão extensas e tão complicadas e tão morosas em relação à situação do mercado que a interpretação e seguimento nem sempre é linear e torna-se muito difícil cumprir algumas destas legislações a não ser que tenha a tecnologia adequada. Se não soubermos sequer onde começar ou o que explicar aos nossos clientes, um, isto vai ser uma missão impossível. E portanto, no fim do dia, isto é caso para dizer que é caso para admirar o simples trabalho que um e-mail pode dar. E quase que isto dá vontade de abandonar o e-mail, não fosse esta, como eu expliquei, a ferramenta mais eficaz e mais usada para fazer negócios. Como eu expliquei no início desta apresentação, eu sou a pessoa certa para falar sobre isto, porque para além de auditor certificado de CISA+, em cibersegurança, eu faço parte da direção administrativa de uma PME e sei o que é perder processos por falta de prova técnica, sei o que é ter que perder horas e horas e horas do meu tempo que eu não tenho à procura de informação por causa de assuntos que nem sequer foram comigo e que voltam anos e anos depois, e portanto sou a pessoa exata para vos explicar a frustração que com o administrador de uma PME passa, e o que uma pessoa pensa é que não tem solução para isto, e o que é inacreditável, e eu acho que eu quase que tenho vergonha de dizer isto, porque a Minitel é um distribuidor de valor acrescentado, é conhecido por trazer ao mercado soluções muito assentes nas PMEs. Eu até há 3 ou 4 anos atrás, a minha vida era um pesadelo neste aspecto, porque a minha caixa, eu recebo cerca de 750 e-mails por dia. Eu tenho capacity license, portanto, eu não tenho licenciamento de 50 gigas, eu tenho 150. E mesmo assim a minha caixa enche 30 e 30 dias. 30 e 30 dias eu estou a fazer qualquer coisa. Claro que eu nunca dou por isso até aquilo estar mesmo no fim. A minha caixa avisa-me que está cheia. Eu peço ao IT interno da Minitel para tentar corrigir o problema, e o IT interno da Minitel, como eu expliquei no primeiro slide, o que vai fazer é vai-me fazer arquivo daquilo em vários PSTs. Agora, quando me surge um assunto, ainda ontem me surgiu um assunto de uma coisa que aconteceu em 2021, eu tenho 5 PSTs diferentes que eu tenho que ir pesquisar a informação. E quando eu junto os PSTs todos, a indexação é impossível. Portanto, para mim, eu tenho que andar PST a PST à procura de arquivos, tenho que pesquisar várias palavras, às vezes até tenho que usar código na caixa de pesquisa para conseguir fazer isto. E é de facto um pesadelo, porque eu perco horas e horas e horas a lidar com a informação que honestamente eu não sinto que faça parte das minhas funções, mas os problemas que ela origina fazem, e mesmo que os assuntos não tenham sido comigo, se são escalados até mim, eu não tenho outra opção se não responder aos mesmos. Portanto, isto para explicar um pouco a problemática. E como nós vimos no slide anterior, um e-mail vai essencialmente servir para duas coisas. Primeiro, recordar a informação passada, e segundo, para demonstrar a alguém, normalmente a um organismo legal, essa informação de forma a estabelecer uma cadeia de custódia. Eu não sei se toda a gente neste webinar é familiarizado com este termo é um termo legal, e é muito importante quando há um litígio ou quando há um problema. Uma cadeia de custódia é um mapeamento de quem geriu, adulterou, tocou ou transferiu a informação desde o momento em que ela foi originada até ao momento em que eu a recolho. E, portanto, é muito importante estabelecer uma cadeia de custódia, e é uma coisa que é implícita nas nossas normas legais, e é a razão porque mais informação apresentada como e-mails ou gravações, por exemplo, é tirada fora nos tribunais. Uma pessoa vai lá com prints de e-mails ou timestamps e não consegue mostrar que os e-mails foram recebidos, ou não consegue mostrar que os e-mails foram lidos pelo outro lado, ou pior, não consegue demonstrar que os e-mails não foram adulterados, têm timestamps originais, que a informação não pode ter sido mexida nem na origem, nem na transmissão, nem no armazenamento da informação. E, portanto, como não é possível demonstrar uma cadeia de custódia, os tribunais não têm outra organização, convenientemente, se não mandar fora estas provas todas. E por isto é que ainda o arquivo digital e a prova digital é uma coisa que ainda ganha muito poucos processos em Portugal, e a situação tem que mudar, porque a quantidade de informação que nós usamos e na economia digital não vai ser possível continuar desta forma. Para nós estabelecermos uma cadeia de custódia, e já agora para conseguirmos gerir e-mails corretamente, não só para as mailboxes não encherem, mas também para conseguirmos ter sempre a informação que precisamos, para que uma organização que tem N colaboradores possa transferir informação de uns para os outros, e nós, como companhia, ou uma direção de uma companhia, ou um cargo intermédio, possa sempre ter o controle da informação e possa sempre geri-la em caso de problemas, mesmo sem as pessoas estarem lá, há dois sets de regras que nós temos que respeitar. O primeiro set são regras operacionais.
E regras operacionais essencialmente são três, resumidamente. Primeiro, um arquivo de e-mail deve ser um processo automatizado, ou seja, se eu não fizer uma coisa, se eu não definir que é uma coisa feita de X em X tempo, eu vou-me esquecer. E só me vou lembrar quando o utilizador liga a dizer que ficou com a caixa cheia. E não há nada de errado com isto, especialmente os parceiros de TI que gerem PMEs sabem que a relação com as PMEs é uma relação que mudou muito nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás havia contratos de avança e havia uma obrigação de passar tempo nas PMEs. E hoje em dia, cada vez mais as PMEs, ah, nós trabalhamos prestando serviço a PMEs, equipamos-los muitas vezes em redes, ou em storage, ou em computadores, muitas vezes até em softwares de gestão. E só quando existe um problema com a infraestrutura é que eles nos chamam, e às vezes passam não sei quanto tempo sem nos chamar, e outras vezes chamam-nos 10 vezes na mesma semana. Ahm, ou seja, 2 vezes por dia. E portanto, regra geral, o arquivo deve ser sempre automatizado, porque senão o utilizador não vai fazer, nós vamos esquecer e o utilizador vai ligar a dizer que ficou com a caixa cheia, e como eu expliquei no primeiro slide, isto nunca é um bom lucro para um prestador de serviços. Mesmo que o prestador de serviços não tenha culpa, e na maior parte dos casos honestamente não tem, o prestador de serviços sofre da culpa implícita, que é ele é responsável pelos sistemas na cabeça dos utilizadores finais, independentemente de não lhe pagarem uma avança ou independentemente do pouco que lhe pagam. E portanto, se existe algum problema, ele tem que resolver esse problema. Eu acho que, não sei, eu já vi casos inacreditáveis. Eu já vi casos de pessoas que adjudicaram orçamentos a um. Fizeram construíram um cenário em redes com um prestador de serviços de TI, adjudicaram o outro prestador de serviços de TI internacional e depois foram-se queixar da não reparação e configuração por uma configuração que não pagaram no orçamento que não adjudicaram ao prestador de serviço original, responsabilizando-o por uma coisa que ele nem sequer vendeu. Portanto, acho que especialmente as PMEs em Portugal sofrem tanta pressão que, que isto acaba por ser implícito. Portanto, regra operacional número um, o arquivo deve ser automatizado. Regra número 2, o arquivo de e-mail deve ser interligado. Isto é muito importante, porque nós temos que ter a certeza, quando fazemos uma pesquisa no nosso arquivo e nas nossas caixas, a informação está lá toda. E não podemos andar a ter que ver não sei quantos PSTs e não podemos ter que estar a pensar se outros utilizadores têm informação que vai ser indexada de forma diferente do que vai ser indexada na nossa caixa. Terceiro, devemos conseguir obter rapidamente o que procuramos e com todo o histórico, ou seja, não podemos andar a ter vários PSTs e ter que andar a vasculhar aqui, a vasculhar ali e depois vemos. Estes são os requisitos legais sem os quais a pesquisa de e-mails fica extremamente demorada, complicada, manual e, sendo experiência própria, impraticável. O segundo set de regras que nós temos que obedecer são requisitos legais. E os registros legais são importantes porque sem os quais esta informação produzida é inadmissível em tribunal ou para resolução de litígios. E mais uma vez, eu já vi tanta empresa com informação carregada de razão que sustenta provas que tem de facto de sustentar e depois perde os processos porque não cumpriu trâmites legais. Essencialmente, isto obviamente que é um tópico muito mais complicado do que eu estou a fazer, mas há três regras de canto que uma pessoa tem que pensar. Primeiro, um e-mail ou um conjunto de e-mails deve ser guardado de forma segura, com definição de quem deve e pode aceder ao repositório. E atenção que isto é um requisito do RGPD que muitas vezes é pouco cumprido. Uma das principais salvaguardas do RGPD Informação é dizer que as empresas são responsáveis por armazenar a informação em segurança, mostrar que a informação só é acedida por quem tem credenciais para fazer e pode de facto fazê-lo em autorização da empresa com os fins que a empresa definiu no seu código de conduta e tem que demonstrar que, se for necessário, sabe onde é que a informação está e consegue restaurá-la em caso de desastre ou de ultramento ou de qualquer coisa, na verdade. Portanto, o primeiro requisito legal é a informação deve ser guardada de forma segura, com a definição clara de quem deve e pode aceder ao repositório. Em segundo lugar, uma cadeia de e-mails não pode ser interrompida ou adulterada. Isto é das coisas mais complicadas de se comprovar em tribunal, porque esta informação é dinâmica, ou seja, uma cadeia de e-mails acontece no momento e depois acontece em e-mails subsequentes. A não ser que nós tenhamos alguma coisa que traque esses e-mails e que mostra e cria stamps de recepção e envio destes e-mails, isto torna-se muito complicado de cumprir. Mesmo os registros de entrega e de recepção e de leitura não são fidedignos a partir do momento em que as seguranças de rede filtram a maior parte desses avisos hoje em dia. Acho que quem impõe esse tipo de notificações quando manda um e-mail a dizer que quer um recibo de entrega ou um recibo de leitura, isto infelizmente caiu em desuso, porque a primeira coisa que uma segurança de rede faz ao ver aquilo entrar é por simplesmente desarmar esses pedidos. Portanto, acabamos por ver às vezes aquelas coisas onde não recebemos nada do outro lado, ou então recebemos uma mensagem a dizer que a nossa informação foi relayed, ou seja, foi transferida lá para dentro, não sabemos exatamente com quem, não podemos ter a comprovação que foi recebida pela pessoa certa. E em terceiro lugar, e outra vez,
a informação não pode ser adulterada. E eu sei que já está no 2, mas eu pus mesmo no 3 porque é muito, muito importante. É preciso provar que a informação não foi mexida, porque é sempre a primeira coisa que as pessoas querem alegar e é sempre a primeira coisa que os tribunais procuram. Nós temos que perceber que, por incrível que pareça, a nossa classe legal é uma classe muito clássica. Ou seja, os nossos advogados, os nossos juízes, mesmo no mundo digital que nós vivemos hoje em dia, são muito agarrados a metodologias passadas. E é por isso que o IT da maior parte dos escritórios de advogados que são PMEs é muito aquém daquilo que nós queríamos ver, e que esperávamos numa indústria que se calhar é o centro de todos os problemas. Eu acho que os advogados e o direito é a indústria que todas as indústrias acabam por pagar, no fim do dia, porque são os únicos que, conforme a nossa legislação, conseguem resolver, determinados problemas. E, portanto, é muito importante, nós certificarmos isto do ponto de vista tecnológico, porque tanto os nossos advogados como os advogados da outra parte, como os juízes, a primeira coisa que querem fazer é eliminar o arquivo digital completo, porque eles próprios não têm conhecimento para sustentar a defesa do que nós estamos a fazer, portanto preferem trabalhar naquilo que conhecem. Isto digo eu por experiência própria, claro, há exceções, mas eu acho que escritórios grandes, escritórios médios e até escritórios com pequenas empresas, isto tem sido, da minha experiência, o que eu tenho visto. Estes requisitos, tanto os operacionais e legais, no fim do dia, originam desafios técnicos. Ahm, Estes desafios técnicos, são também patentes e acho que todos os prestadores de e-mail, de serviços os conhecem. Primeiro, os e-mails estão dispostos em várias plataformas hoje em dia. Eu posso ter a Microsoft Exchange Server on-premise, posso ter Microsoft 365 e, portanto, na cloud com gateway, para os postos e para os users. Posso ter Google Workspace, há mais pessoas a usarem Google Workspace em Portugal. Posso ter on-premise email servers que não são Microsoft, posso ter, por exemplo, Zimbra. Um, Posso, portanto, tenho várias plataformas que posso ter que gerir, às vezes na mesma organização tenho mais que uma plataforma, ou em organizações que são interligadas, ou em vários clientes que eu tenho, posso ter plataformas diferentes. Os utilizadores tendem a aumentar, isto é um ponto importante. Ah, ou seja, não só os e-mails estão a aumentar, mas os e-mails estão a aumentar também porque os utilizadores das empresas estão a aumentar na parte digital. Antigamente, eu digo isto como se estivéssemos a falar de 1930, mas antigamente, há, não sei, 10 anos atrás, havia estirpes das nossas empresas que praticamente, nomeadamente administrativos, que praticamente não lidavam com e-mail. E hoje toda a gente, desde comercial até financeira, até logística, administrativo, toda a gente lida com e-mail, e, portanto, os utilizadores que estão a usar estão a aumentar, o que quer dizer que a informação pode estar disposta em muitos deles. E, finalmente, o espaço usado pelos arquivos pode tornar-se elevado, sobretudo em organizações maiores, e aqui voltamos ao limite das caixas Microsoft, ou às cotas divididas em limite de armazenamento pelos serviços de e-mails que temos, que pode tornar-se uma problemática. Para além destes desafios técnicos, há desafios legais. Desafios legais. Os desafios legais, essencialmente, são as características que eu tenho que garantir para que estas condições sejam admitidas, agora de uma forma um bocado mais extensa. Primeiro, a não repudiação. Eu tenho que explicar que um e-mail recebido não pode ser desrecebido, ou seja, aquele e-mail não pode ter não sido recebido por aquela pessoa em questão ou lido por aquela pessoa em questão. Segundo, eu tenho que garantir integridade. O e-mail não pode ser adulterado, quer na origem, armazenamento ou na sua transferência. Eu tenho que garantir confidencialidade da informação, ou seja, a informação só pode ser acedida, nomeadamente os arquivos, ou pela própria pessoa ou por pessoal autorizado para o fazer, e credenciado para o mesmo. Pode ser um prestador de serviço conforme código de conduta, pode ser a própria empresa, mas isto deve estar definido. Uma empresa, como eu disse, o requisito de RGPD tem que demonstrar que sabe onde a informação está e que a mesma está corretamente armazenada e pode ser restaurada. Eu tenho que estabelecer uma cadeia de custódia, e eu expliquei há pouco o que é uma cadeia de custódia no início deste slide, e eu tenho que garantir isolamento em caso de auditoria. Isso é importante. Se eu por acaso tenho um incidente e estou a monitorar a informação, eu tenho que acionar uma coisa que se chama legal hold, que é eu tenho que poder parar a transação de e-mails daquela caixa, entrada ou saída, para garantir que nada muda a partir do ponto em que eu estou a fazer uma auditoria. Isto é outro requisito. Estes desafios são reforçados por normas de compliance. E eu queria só perder um pouco, investir um pouco de tempo para explicar um pouco o que é uma norma de compliance, porque há muita confusão sobre o que é uma norma de compliance. Eu acho que em definição toda a gente sabe o que é uma norma de compliance, é um conjunto de procedimentos que são aconselhados e estabelecidos como regras com determinado fim e que devem ser cumpridos, ou por requisito legal ou por requisito de empresas. Mas eu acho que é mais importante explicar um pouco
porque é que estas normas foram criadas de forma diferente. Por exemplo, o RGPD, o GDPR, porque é que ele foi criado? O GDPR foi criado porque havia um debate gigantesco em relação à informação dos utilizadores, nomeadamente em redes sociais, que organizações usavam para tentar vender advertising space a fornecedores deles. E criou-se um pouco um assunto, em o que é que eu posso fazer com a minha informação e o que é que uma organização pode fazer com a informação que eu dou e não consenti, porque antigamente o consentimento era implícito, ou seja, eu ao registrar numa plataforma, tudo o que eu estava a fazer, era implicitamente, consentido. E o GDPR veio criar, muita defesa contra isso. Já no final do desenvolvimento do RGPD, ele lidou com muitos ataques informáticos pela ascensão dos vírus de ransomware. Foi no final na produção do RGPD que surge o WannaCry ou Bad Rabbit, e por causa disso ele teve que adicionar provisões para lidar com ataques de encriptação. E por causa disso é que vêm as provisões sobre proteção e restauro de informação. Agora, quem lidou com o RGPD, especialmente os parceiros de TI, que olharam para o RGPD como uma oportunidade do canal reforçar as tecnologias, que é no fundo o que todos nós queremos. O que nós queremos é que os nossos clientes, até certo ponto, não encarem a perna a arranque com tecnologia como fazem tantas vezes, especialmente na PME, e compreendam que, da mesma forma como secretárias, como viagens ao estrangeiro, como colaboradores, como jantares de empresa são coisas necessárias, a tecnologia é uma coisa que os vai proteger no dia a dia e que vai garantir que eles podem ter determinada performance operacional. Um, e quem olhou para o RGPD como uma forma de atingir isto e de explicar finalmente em linguagem comum, e é muito importante este ponto, porque às vezes é muito complicado encontrar linguagem comum entre um prestador de TI e uma direção da empresa, às vezes não falamos a mesma língua. ahm, que o GDPR poderia ter sido, acabou por ser levado como um, um demónio horrível que traria todo o tipo de multas, e foi definido de uma forma que era tão dura para a realidade portuguesa e transitado dessa forma e comunicado dessa forma com a comunicação social, que basicamente se criou um conjunto de artimanhas para se minimizar os efeitos do GDPR. Criou-se um organismo que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem tido poucas incidências até agora, apesar de todos os ataques, e de facto não acabou por contribuir, pelo menos não tão rapidamente como gostávamos. Nós temos que ter a noção que isto tudo aconteceu há 4 anos atrás. 4 anos não é assim tão pouco tempo. Um, Portanto, é importante vermos esta norma, porque é que ela surgiu e como é que ela contribuiu ou não contribuiu para a adoção de tecnologia. Finalmente, temos outras normas. O IPA é uma norma de seguimento de procedimentos tecnológicos no mercado da saúde. Lida muito com histórias, criou uma baliza para armazenamento de informação, porque os organismos de saúde têm informação que é privilegiada e é sensível, nomeadamente informação pessoal, não só nomes, como tipos sanguíneos, informação biométrica às vezes das pessoas, e portanto tem requisitos especiais. E depois eu coloquei o ISO 9001, que é a ISO do Storage Disaster Recovery, e o ISO 27001, que é um ISO de cibersegurança. No fundo, um, os ISOs são duas normas de compliance que não são obrigatórias e não são legais, mas são eletivas, no sentido em que elas cumprem o que uma metodologia de compliance é suposto fazer. Uma metodologia de compliance, no fundo, mais do que criar uma baliza de regras e de suspensões legais, é uma garantia que os processos de uma determinada empresa ocorrem de uma determinada forma descrita e seguem determinados estándares, emprestando credibilidade a essa empresa perante o mercado externo. É por causa disso que, se vocês forem ver uma organização muito grande ou um governo, eles são obrigados a ter uma ISO 27001. Porquê? Porque o próprio governo, como é obrigado a ter essas normas por ser uma organização desse tamanho, impõe aos seus fornecedores essas normas também. Especialmente companhias que trabalham com grandes companhias internacionais, adotam estas metodologias como forma de se distinguirem das outras e explicarem: não, calma, que eu tenho aqui uma vantagem, eu adoto estes procedimentos e a tua informação estará segura comigo. Um, portanto, isso garante o profissionalismo das organizações. Mas resumindo o slide, um, os e-mails são essencialmente usados para recordar informação passada ou para demonstrar informação de organismo legal, já para não falar da transação do dia a dia. Isso tem que obedecer a determinados requisitos operacionais e legais, e que criam vários desafios em termos de TI, tanto operacionais como legais. E, portanto, as tecnologias que lidarem com isto, ou o espaço entre tecnologias e os utilizadores, têm que resolver estes pontos. Assim, as duas conclusões que ficam patentes desta apresentação é que há um problema crescente nas empresas com o qual temos que lidar, e eu acho que fui exaustivo à minha maneira para explicar todos os ângulos de que isto é um problema gritante com as organizações, mas também
que há uma maneira dos parceiros TI aumentarem as suas receitas e margens enquanto prestam o melhor serviço aos clientes. Ou seja, há uma personagem de uma série de televisão que costumava dizer que o caos é uma escada. Eu não adoro a ideia do caos ser uma escada, mas realmente, às vezes, o caos é a única forma de sensibilizar utilizadores finais para coisas que eles deviam fazer em primeiro lugar. E neste caso, eu acredito piamente nisto. A Minitel é um distribuidor, é o distribuidor da Mailstore para Portugal. A Mailstore é uma solução de arquivo de e-mail que faz parte da constelação OpenText. É uma constelação de cibersegurança que tem, por exemplo, a Carbonite, tem a WebRoot também, tem a própria da OpenText. E como solução de arquivo de e-mail, os pontos-chave dela é que ela permite efetuar um arquivo de e-mail automático e multi-utilizadores no momento em que os e-mails são recebidos ou enviados. Um, Permite o arquivo de mailbox individuais em grupo ou em public folders. Comprime e deduplica e-mails, ou seja, reduz o espaço que os e-mails ocupam, reduzindo a duplicação de informação e fazendo compressão, excluindo também automaticamente os ficheiros de junk e spam, que normalmente é um problema dos softwares de arquivo, para otimizar o espaço em storage, ou seja, para eu não estar a armazenar informação que de facto não preciso. E permite a remoção automática de informação após um determinado período de tempo. Isto é um ponto muito importante com normas de compliance, porque as normas de compliance obrigam-nos a reter informação consoante um determinado número de tempo. Por exemplo, o IPA, que é a norma de saúde, obriga-nos a reter informação durante 7 anos. Um, é importante que, para nós não vamos estar todos os dias a raspar informação a todos os meses, é importante haver uma tecnologia automática que garante isso e que retira essa informação. Mesma coisa para os advogados, mesma coisa, por exemplo, para os contabilistas, que têm que armazenar informação dos clientes uns X anos, mas depois não precisam dela, não vale a pena terem mais tempo. Até eu, como utilizador, honestamente, ou como empresa, sinto-me mais seguro se um contabilista não armazenar informação passado um determinado tempo. E, portanto, ela tem essencialmente, a utilização desta solução tem essencialmente três efeitos. Primeiro, simplifica a vida aos prestadores de TI. Isto é importante. Primeiro, porque reduz a carga de trabalho nos servidores de e-mail, quem tem servidores de e-mail on-premise. Segundo, poupa até 70% de espaço de armazenamento através de duplicação e compressão. Terceiro, simplifica os processos de backup e restauro, nomeadamente porque os torna automatizados e eu escuso de estarem lá a fazer PSDs e raspar aquelas caixas e escuso de lidar com aquela chamada horrível do utilizador a dizer que a caixa está cheia e ele não consegue trabalhar. Quarto, baixa a minha manutenção, porque é uma ferramenta que é remotamente gerida e rápida e fácil de instalar. E cinco, e mais importante, isto tudo cria um modelo de negócio. Eu queria perder 30 segundos nesta parte, porque isto é importante. Eu acho que todos os prestadores de serviços TI, especialmente quem lida com PMS, têm uma relação amor-ódio com a Microsoft. Acho que não é possível não ter uma relação amor-ódio com a Microsoft, porque a Microsoft é o serviço de email ainda hoje mais usado a nível empresarial. É um serviço que funciona bem, mas é um serviço cujos preços vão aumentando a torto e a direito e chega a um ponto em que, especialmente as pequenas empresas, olham para aquele gasto no final do ano e quase estão a pagar mais à Microsoft do que estão a pagar aos prestadores de serviços. Um, Portanto, há uma relação amor-ódio, que é a tecnologia ótima, tem aplicações muito boas, especialmente com a aposta deles em Office 365, mas cria uma ideia que a informação está salvaguardada numa nuvem e que não vai haver um problema. E temos aqui sempre dois. Primeiro, em termos de indexação e arquivo, as caixas têm um limite de storage e, portanto, enchem. As caixas, quanto mais cheias estão e mais informação têm, mais difícil é a sua indexação, mesmo que eu faça arquivo manual, o que se torna muito complicado pesquisar informação nas mesmas. E terceiro, não é para hoje, mas quem já teve que restaurar informação a uma cloud da Microsoft sabe que vai lidar sempre com dois problemas. Sabe que lida com a restauro sabe que lida com 30 dias de armazenamento de informação para restaurar e sabe que lida com intervalos de 12 em 12 horas de backup, o que quer dizer que no eventual ataque, como eu já vi, pode perder até 12 horas de informação. E também sabe que falar com o apoio técnico da Microsoft é um pesadelo. São enormes 5 dias, 3 a 5 dias, úteis para se conseguir falar com o apoio da Microsoft para restaurarem uma caixa. Portanto, é extremamente moroso. Aqui é uma oportunidade para os parceiros TI oferecerem um serviço de gestão de e-mails, e é isto que esta tecnologia traz também aos prestadores TI, além de todos os benefícios técnicos. Para os utilizadores, elimina custos e frustração dos utilizadores. E eu posso falar como utilizador, eu sentia-me bastante frustrado com a minha caixa cheia, sentia-me bastante frustrado com as minhas pesquisas e gosto da tecnologia porque tem uma integração perfeita com o Microsoft Outlook, porque pesquisa rápida de texto completo por e-mails e anexos, o que é ótimo, porque eu consigo pesquisar as coisas sem ter que andar a saltar de um lado para o outro e sem ter uma caixa que no meu caso é um pesadelo e eu não consigo encontrar nada, porque mesmo com determinadas keywords ou códigos é muito complicado o software de e-mail fazer a indexação correta daquela informação, como eu expliquei.
restaura e-mails de arquivos com um clique e elimina cotas de caixas de correio. Isto é muito importante para quem tem servidores on-premise. Um, Ser efeito, estabelece um processo de salvaguarda legal e eu acho que eu perdi 50% gastei 50% do meu tempo nesta apresentação em explicar-vos um, que este processo de salvaguarda legal é uma coisa importante e é uma coisa que tem muito de técnica e de savoir-faire, mais do que eu ter razão ou não ter razão ao conseguir demonstrar a informação. Portanto, em primeiro lugar, é uma tecnologia que automatiza todos estes requisitos que eu tenho que fazer e, portanto, não só me protege contra a perca de dados, como ajuda-me a cumprir requisitos de conformidade, ajuda no cumprimento das obrigações em compliance que os meus clientes quiserem estar ou estiverem abrangidos por ou quiserem estar, estiverem abrangidos por, como o RGPD, que estamos todos, quiserem estar como a ISO 27001, a ISO 9001 ou IPA, se estiverem na saúde, e melhora as operações da empresa, ajudando-a em litígios, porque ao estabelecer a cadeia de custódia, conseguindo mostrar como é que o e-mail é recebido, quando é que o e-mail é enviado, ao mostrar que a informação está não adulterada onde ela é armazenada e colhe uma cópia, um recibo onde ela está, acaba não, simplifica a vida à companhia, porque na demonstração do litígio as coisas tornam-se muito mais fáceis. Eu não tenho que inventar ou demonstrar uma cadeia de custódia, ela é demonstrada pela tecnologia. A solução em si tem dois produtos, portanto, dois modelos de licenciamento. O Mailstore Server é o produto clássico e existe um produto novo que é o Mailstore Service Provider Edition. As diferenças essencialmente são fáceis de ilustrar. O Mailstore Server é o produto, como eu disse, bandeira da Mailstore, é um produto que tem muita reputação e existe há muitos anos, é usado por 80 mil clientes em 100 países. É uma solução de arquivo on-premise, instalada em infraestrutura própria de clientes ou em máquina virtual. Portanto, eu crio um servidor Mailstore para arquivo dos clientes da minha organização. E tem um modelo de licenciamento perpétuo. Isto é ideal para quando eu tenho clientes que têm muita informação, que têm servidores on-premise ou que têm muitos utilizadores. E, portanto, eu sei que dificilmente eles não vão ter infraestrutura para eu fazer esta instalação. Portanto, eu quero vender cliente a cliente. Essencialmente, este é o ponto. Mailstore Server é eu vendo cliente a cliente e tenho alguns clientes que querem usar a solução. Mailstore Service Providers Edition é um modelo novo, é uma edição MSP para parceiros que possuam a própria infraestrutura e estão interessados em oferecer aos clientes um serviço de arquivo de e-mails sob a própria marca e preços. A Minitel tem 2.200 parceiros em Portugal e eu gostava de dizer que talvez 1.400, 1.500 são parceiros que lidam com PMEs. E o que eu vejo muito nestes parceiros, nas próprias consoante os diferentes mercados que eles têm, as diferentes zonas geográficas onde eles estão, é que um parceiro tem sempre duas ideias. A primeira ideia é realmente prestar serviços aos clientes e conseguir resolver problemas deles, mas a segunda é o parceiro, especialmente quando já tem alguns anos, gostava de criar qualquer coisa. Eu acho que nós, como prestadores de serviços de TI, sejamos distribuidores ou revendedores ou integradores ou o que for, consultores, acabamos sempre por trabalhar em tecnologias com quem nós temos parcerias, mas de quem nós não somos uma parte integral. E isto às vezes é complicado porque às vezes uma pessoa atesta que talvez a nossa reputação esteja muito confusa com a reputação das tecnologias que usamos e às vezes gostávamos de criar qualquer coisa que fosse nossa e que fosse um standard de serviço que nós pudéssemos garantir. Para além de que gostávamos de receber um bocado mais às vezes por coisas que fazemos. Eu há bocado falei do exemplo da Microsoft e do amor-ódio, eu se calhar não disse e se calhar não devia dizer, mas eu acho que quem recebe margem de vender tecnologias Microsoft tem a relação típica da tecnologia grande, que é as margens não são boas o suficiente para o que nós queremos fazer, o fornecedor tem o controle todo, por outro lado a tecnologia vende e nós não podemos virar-lhe as costas em determinados casos. Portanto, a edição Mailstore Service Providers Edition é uma edição MSP, é uma edição que é usada por mais de 1000 MSPs ativos e permite-nos a nós criar o nosso próprio servidor de e-mail na nossa infraestrutura como prestadores de serviço e dividir por não sei quantos clientes cujas caixas nós estamos a arquivar automaticamente. Isto permite que nós vendamos não a solução Mailstore, mas a solução parceiro A ou parceiro B ou parceiro C de arquivo de e-mails. E é uma nova forma dos parceiros poderem ganhar dinheiro com os clientes que já têm, que eu acho que é uma pedra muito, muito basilar. Eu na sexta-feira aproveito para dizer, também sou eu esta semana, portanto sexta-feira eu dou um webinar, sexta-feira às 10, que é do meu domínio, e que se dirige numa problemática que eu acho que toca muito com o que eu acabei de dizer, que é quando se fez o buzz todo que se fez em cibersegurança por causa do aumento, primeiro por causa do RGPD, depois por causa do aumento dos ataques e depois por causa do aumento dos ataques aliados à digitalização, eu acho que a maior parte dos parceiros, especificamente quem lidou com PMEs, ficou um pouco amargo com a situação porque sentiu que ia ser uma revolução em termos de cibersegurança e
eu pergunto à maioria das pessoas que lida com PMEs, eles dizem que não, que não estão a fazer o dinheiro que achavam que iam fazer com cibersegurança, que não aumentaram, que não conseguiriam especialização. E no webinar de sexta-feira eu explico-vos um pouco como é que numa indústria que está a crescer 700%, um, números reais do ano passado para o ano anterior, um, como é que há uma metodologia na qual nós temos que pensar muito no que é o nosso mercado e o mercado de cada um, e como é que escolhemos tecnologia, como é que escolhemos processos, como é que escolhemos que mercados é que queremos abordar, porque a ideia de eu vou dizer eu vendo cibersegurança, ou eu vendo WebRoot, ou eu vendo Sophos, ou eu vendo WatchGuard, ou eu vendo Palo Alto, ou eu vendo o que for, não vão vir chartas por causa disso, até porque os clientes não percebem essa linguagem. E os que percebem são sete cães a um osso e andamos a concorrer com pessoas que estão um pouco mais maduras. Portanto, os parceiros que lidam com PMEs e que se queixam todos que os administradores não priorizam ou não investem, eu vou tentar partilhar um bocado do meu conhecimento sobre como é que eu já ajudei, como é que eu já vi casos de parceiros que tiveram grande sucesso, simplesmente a pensarem muito na sua atividade e a fazerem 4 ou 5 perguntas eles próprios, responderem isso e pensarem como é que podiam abordar a própria base de clientes que eles têm, em lugar de acharem que iam atrair uma base toda nova, que é uma coisa que eu nunca vi honesta ou raramente vi acontecer. Mas fechando com o Mail Store Service Providers Edition, é um produto ideal para prestadores de serviços que tenham clientes com pequenas empresas e que tenham um pouco o sonho de juntar todas estas empresas sobre o próprio guarda-chuva delas, que pode ser uma modalidade muitíssimo lucrativa. Eu no final deste webinar, vocês têm os nossos contactos de e-mail. Quem quiser informação de preços, eu não vou partilhar nesta apresentação, até porque isto é uma apresentação gravada, mas escrevam-nos, escrevam aos vossos comerciais, escrevam para next@minitel.pt a informação é-vos feita chegar, tanto os preços, ou uma apresentação da solução, ou explicação, ou links de interesse, para conseguirem poder avaliar. Também é possível obter trials da solução de 30 dias para vocês poderem testar internamente e verem como é que a solução de facto funciona. Nós também podemos agendar demos técnicas para vos explicar a configuração da solução, como é que ela se gera, para vocês não terem que passar não sei quantas horas a interpretar a solução e terem já um crash course em que em minutos podem ter isto setup a funcionar, a arquivar as vossas caixas de e-mail e poderem demonstrar a alguns dos vossos clientes, até se vocês quiserem, como é que aquilo simplifica a vida deles, como é que as caixas se tornam mais rápidas, menos cheias e como é que existe todo a prova arquivo legal que eu demonstrei e são definições que vocês fazem. E para parceiros, como é que vocês podem gerir o e-mail dos vossos clientes todos a partir do único ponto e poder disponibilizar este serviço para os vossos clientes. Eu incluí este slide aqui, agora que estamos a aproximar-nos do fim do nosso webinar, sobre as perguntas que mais me fazem quando se fala desta problemática. Primeira pergunta: qual é a diferença entre archiving e backup? Acho que deve ser. Eu acho que em 99% das apresentações que se faz sobre archiving esta pergunta surge. Qual a diferença entre fazer backup dos e-mails ou fazer archiving? E a diferença é muito simples. Uma cópia de segurança, portanto, um mecanismo de backup, seja ele qual for, seja automatizado, seja cloud, seja on-premise, seja simplesmente eu ir ali copiar uns e-mails para um disco, existe para garantir que eu tenho a informação noutro sítio e, portanto, eu posso restaurar a informação. Ou seja, se houver um incidente, ou eu perder a informação, ou o que for, a informação pode ser recuperada. O arquivo é diferente. O arquivo existe que a informação, além de armazenada, é fácil de encontrar, mantém-se autêntica e eu consigo provar que ela é autêntica, o que é muito importante, como eu expliquei, não só operacionalmente nos litígios, mas que também está permanentemente disponível. Ou seja, permite-me interligar toda a informação que eu tenho, permite-me acedê-la rapidamente e permite-me fazer enormes melhorias operacionais já para não falar em que me protege do meu downside. São litígios, claro, e eu não conseguir encontrar informação. Segundo a pergunta que mais me fazem, porque é que os clientes precisam de um arquivo de e-mail? Bem, em primeiro lugar, porque o aumento dos e-mails está a acontecer todos os anos, em 10%, e as caixas tendem a encher e os custos a aumentar. E eu expliquei, por exemplo, no caso da Microsoft, mas não é o único, sobre custos de licenciamento para caixas extraordinárias. Segundo, porque pesquisar e-mails em caixas com alguns anos tornou-se necessário para resolver problemas, mas é um martírio. E é de facto um martírio, eu posso dizer por principal experiência, porque as caixas estão tão cheias, não é possível indexar os e-mails, aquilo anda distribuído por não sei quantos arquivos e nunca encontramos a informação que queremos, até ao ponto em que simplesmente desistimos e dizemos, olha, que se lixe, seja o que Deus quiser. Terceiro, a larga maioria das submissões em tribunal são atiradas fora porque citam e-mails que não cumprem requisitos de compliance, nomeadamente uma cadeia de custódia. E, portanto, é muito importante um arquivo de e-mail para isto. Terceira pergunta que me fazem, ok, isto é tudo muito bonito, mas qual é o negócio que há aqui para mim e como é que isto é diferente do que já faço? Bom, eu acho que se vocês estiveram a assistir este webinar e se tiverem só prestado, se tiverem estado a ler e-mails ou outras coisas, mas só tiverem
30 segundos para prestar atenção a este webinar é nesta pergunta. Qual é o negócio para mim e como é que esteja em frente que eu já faço? Bem, primeiro, há negócio para mim porque é dos upgrades de TI mais fáceis de mostrar e que mais frustra clientes empresariais. Portanto, eu ao mostrar isto consigo mostrar-lhes que as caixas deixam de encher, eu deixo de ter que as arrumar em 15 dias ou 30 em 30 dias e consigo mostrar a pesquisa de e-mails a melhorar. Em segundo lugar, tenho todos os benefícios que eu consigo mostrar em relação à sensibilização para cumprimento de informação, ou seja, consigo mostrar-lhes que todas estas normas que eu tenho medo e aceito o risco à noite porque não tenho dinheiro para cumprir ou não tenho conhecimento para cumprir determinados regulamentos, não precisa de ser assim. Esta tecnologia ajuda muito no que toca ao e-mail, que é o principal género da informação que entra e sai das companhias todos os dias. E se vocês pensarem nisso, de facto, nós falamos muito em armazenamento e em tudo mais, mas a principal informação que entra e sai da empresa são e-mails, que é uma informação volátil e pequena. Portanto, é dos upgrades TI mais fáceis de mostrar e traz-me um negócio. Este negócio pode vir em duas modalidades. Primeiro, em server, o parceiro vende e configura o software, como eu expliquei, cliente a cliente, por uma margem e um valor hora, e vende cliente a cliente. Segundo, Service Providers Edition, como eu expliquei no slide anterior, o parceiro aloja os e-mails todos dos seus clientes na sua infraestrutura e vende o serviço de arquivo, Archiving as a Service, em cada um dos clientes que tem, pelo preço que quiser, sobre a sua própria bandeira. Última pergunta que me fazem. Ok, estou convencido ou não estou convencido, mas onde é que, se eu fosse, ia à procura de clientes? Bom, há vários clientes para isto. Eu acho que todas as empresas são um cliente para isto, mas onde eu tenho visto mais isto funcionar é grandes empresas que queiram cumprir compliance. Isto é uma ferramenta onde vocês começarem a ver empresas que querem cumprir ISOs, ou que querem, que são empresas, por exemplo, com legislações específicas, como IPA em saúde, como PCI DSS em pagamentos, PCI DSS em indústria dos pagamentos, como o setor financeiro, por exemplo, como advogados, contabilistas, legislações implícitas, por exemplo, a contabilidade e a advocacia, especialmente em pequenas empresas, estão cheias de legislações implícitas, nomeadamente informação que eles têm que recuperar e depois aquilo, às vezes, pelo menos da minha experiência, há escritórios de contabilidade, honestamente, que o armazenamento da informação e a gestão da mesma é absolutamente surpreendente. É surpreendente porque nós pensamos, como é que uma companhia que gera informação com esta importância consegue ter estes métodos e B, mais importante que isso tudo, como é que isto próprio pode contribuir para a informação? Ou, por exemplo, os escritórios de advogados. Eu já vi casos com escritórios de advogados que são ridículos. Eu vi casos de escritórios de advogados onde o utilizador tem um set de informação armazenada na empresa e tem outro set de informação armazenada no computador que tem em casa e, portanto, tem que mudar de um sítio para o outro. Ou escritórios de advogados, e estes já são os já com alguma faturação, mas continuam a ser PMEs, que têm secretários para fazer tudo e mais alguma coisa, e as secretárias passam as passas do Algarve, ou seja, o advogado não lida com a pesquisa desta informação, mas a secretária lida, e portanto são muitas horas de uma pessoa que estão consumidas e de não sei quantas pessoas para fazer uma coisa dessas. Portanto, PMEs em setores intensivos de informação, como a advocacia ou a contabilidade, são alvos número um para este tipo de coisas, e acho que quem é parceiro Primavera deve aproveitar um pouco a boleia do que a Primavera está a fazer com a sua base de clientes, que sempre assentou maioritariamente em contabilistas, para, explicar a digitalização e explicar o arquivo de informação. Ser PMEs com serviços de e-mail instituídos, onde vou encontrar pelo menos um administrador frustrado, está aqui um. E quarto, PMEs industriais com serviços de e-mail que não são Microsoft. E aqui há uma oportunidade enorme. Quem lida com parceiros industriais e PMEs industriais sabe duas coisas, que é um parceiro industrial, por norma, uma pessoa percebe tudo sobre a indústria que tem entre mãos, percebe tudo sobre a indústria de sapatos, ou sobre a indústria de têxtil, ou de moldes, ou do que for. Normalmente percebe muito pouco de tecnologia, neste caso informática. Percebe tudo de tecnologia produtiva, não percebe nada de informática. Ou pouco. E isto cria uma certa arbitragem. Por um lado, os sistemas da própria fábrica tendem a ser obsoletos, e eu muitas vezes referi-me a isso quando falo em riscos de PMEs industriais, por exemplo, a ransomware, sobre terem sistemas operativos obsoletos ou sobre terem softwares de produção que correm em sistemas operativos obsoletos e não se pode fazer upgrade dos sistemas, senão o software de produção vai à vida. Terem administrativos a lidarem com PCs que têm sistemas obsoletos ou que têm utilizações obsoletas e aplicações obsoletas. Mas, por outro lado, há uma certa arbitragem no sentido em que o próprio desconhecimento deles é uma oportunidade do parceiro TI de assegurar as operações deles. E, portanto, nos parceiros industriais, é muito comum, especialmente em regiões isoladas, o parceiro TI ter serviços de e-mail muitas vezes que faz, por exemplo, em Zimbra. Portanto, em serviços de e-mail na Microsoft é uma oportunidade de fazer este arquivo automático e vendê-lo como
como um serviço, em qualquer uma das duas edições que eu expliquei. É o meu tempo, eu tinha dito 45 minutos, passaram 50. Espero que tenham gostado da minha apresentação. Eu vou agora abrir o floor para perguntas que vocês possam ter. Precisava ter tirado o full screen disto. Estou a passar para o Teams. Podem escrever as perguntas no chat e eu vou respondendo. Claro, honestamente, espero que isto tenha sido bom, que tenha lidado com, com as vossas problemáticas, o que estão a ver com clientes, e volto a reforçar que qualquer necessidade de uma explicação comercial ou de uma demo até técnica ou de uma licença lateral, escrevam-nos para next@minitel.pt ou para o vosso comercial e digam, olha, eu acabei de ver esta história de arquivo lá do Mail Store, alguém me pode falar comigo sobre isto, ou pode-me dar uma demo, ou pode-me dar uma licença lateral. Hum. Ok. Como eu disse, eu não posso partilhar essa informação numa apresentação gravada, mas é pedir aos vossos comerciais e receberem uma proposta de preços. Obrigado eu por ter assistido ao nosso webinar, Ismael. Eu acho que mais do que algo novo não sei, há muitos parceiros de TI com o qual eu fui trabalhando ao longo dos últimos 10 anos que estou nesta companhia, 10 anos e meio, e é curioso porque eu sempre gostei muito mais de trabalhar com parceiros que lidam com PMEs do que com parceiros que nós temos que lidam com governos ou com companhias enormes. E eu acabei por assumir a própria causa dos parceiros das PMEs, se calhar porque a Minitel também, apesar de faturar 10 milhões de euros por ano e ter o staff que tem, é uma média, portanto, é uma PME. E eu sinto um pouco que a PME tem uma reputação que não faz jus à verdade. E eu acho que os parceiros que lidam com PMEs lidam com um mercado que é extremamente volátil, especialmente com a situação económica de Portugal neste momento. Um, e que tem cada vez mais que se distinguir e que investir nos seus próprios serviços. E eu gosto muito desta solução. Como eu expliquei, a nível de cibersegurança, estas medidas por causa dos problemas legais, e cibersegurança muitas vezes intercepta-se na parte legal, na parte da auditoria, portanto, tem as mesmas medidas nesse ponto, e depois automatiza um processo que é uma dor de cabeça para a maior parte de nós, na maioria dos casos. Mas acho que o essencial é que os parceiros têm que adotar este tipo de tecnologias, e esta é boa para isso, para começarem a ter uma oferta que investe mais no que o próprio parceiro faz e não é uma oferta tão base naquilo que os clientes estão habituados a fazer. Eh, por exemplo, eu acho que se calhar as principais estrelas do nosso portfólio em Portugal são a Adobe e a Ubiquiti. E quem já vendeu a Adobe e Ubiquiti olha para as margens das soluções em dois setores completamente diferentes. Epá, e às vezes um parceiro diz: eu tenho que fazer isto porque os clientes querem isto e eu tenho que manter os meus clientes e tenho que fazer uma venda. Mas as margens são ridículas hoje em dia. Não é possível sustentar um negócio a vender só estas tecnologias, a não ser que queiramos fazer uma brutalidade de trabalho para muito pouco ganho. E depois veio uma crise económica ou vem um problema qualquer, já sabemos como é que acontece, as PMEs ouviram ou começam a cortar avanças, porque os primeiros a ir é sempre o IT, o marketing e os recursos humanos, e cria toda essa problemática. Sim, ele importa os arquivos, sim, e combina-os todos num único ponto. Por acaso, eu removi esse slide da minha apresentação, mas nós temos uma apresentação para enviar que mostra bem esse ponto centralizado, até em várias plataformas. Agora, eu acho que cada vez mais em endpoint security, eu acho que em todas as tecnologias que nós usamos para PMEs, nós temos que olhar para tecnologias que reforçam o papel do parceiro e permitem ao parceiro gerir muito mais empresas ao mesmo tempo, mais do que a tecnologia do cheguei, vendi e foi embora, porque é complicada de nível de margem e nós estamos sempre em desvantagem até com parceiros que são maiores do que nós. Porque depois chega ao prestador de serviços,
Eu não sei, uma vez eu tive uma discussão que me partiu o coração partiu-me o coração porque era uma empresa que eu conhecia muito bem. E eles passaram por um processo de crescimento e chegaram a um ponto em que começaram a ser destruídos por prestadores de serviços no mercado que eles faziam. Ahm, e honestamente torna-se muito difícil quando uma pessoa constrói um negócio e os clientes começam a migrar para a Vodafone ou para a Telecom e eles não migram porque por haver um um assunto, ou muitas vezes migram por diferença de preço e não vão para um serviço propriamente muito melhor. Simplesmente é um serviço que está streamlined, está automatizado, e é isso que a GRPMS tem que o fazer. O suporte para importação é só PST, cliente com arquivo Mac EML, é possível importar. Isto é uma pergunta que eu não sei responder honestamente. Eu não sei se o nosso pré-venda está na chamada, o LAL está na chamada. Já. Eu não sei porque eu estou aqui a partilhar a minha experiência e como eu sou de PC, eu não, por acaso nunca foi uma pergunta que me tenham feito o arquivo em Mac. Não sei se o Lalo estiver na chamada, se o Lalo pode responder, se caso contrário, se Sim, pode enviar a resposta mais tarde. sim, eu estou na chamada. Se funciona para o Mac, Uhum. eu não tive nenhuma experiência com Mac também, ainda. Pronto, portanto é para fornecermos a informação mais tarde. Bernardo, se puderes tomar Sim. notas da pergunta do Tiago e mandar. Não funciona com o Mac, está respondido. Ok. Mac, o calcanhar daqueles da tecnologia de informação ainda hoje. Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo Portier é o Account Manager da, da Mail Store para Portugal. E para um porradão de outros territórios e, portanto, escreve estas coisas no chat porque eu, como resumi a informação à minha experiência, ouvi imensas coisas que eu não disse. E, portanto, o Rodrigo vai acrescentando no chat para complementar a minha insuficiência. Eu dei acesso a microfone e câmara. Se o Rodrigo quiser também dizer alguma coisa, assim é mais fácil. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Me escutam? Bom dia. Perdoa, Sim, tá colocando Rodrigo. tudo Sim. no chat aqui. Resumindo, a questão do Mac, tá? Apple, de uma forma geral, é possível você acessar ele via Web Access, tá? Existem vários hospitais que se utilizam de iPads ou mesmo de iPhone, onde é necessário, acrescentando o que o João falou há pouco sobre o RIPA, é possível se utilizar se beneficiar do archiving, tá? Porque de fato o que acontece é, na maioria dos servidores, tudo isso roda dentro de uma estrutura Windows, a maioria das vezes, tá? E o acesso se dá por Mac ou por iPad, iPhone, ou tecnologia Apple. Nesse caso, o utilizador ele passa a ter acesso via Web Access, tá? Ou seja, é possível enviar, receber tudo aquilo que é enviado, tudo aquilo que é recebido, através de um dispositivo Apple, tá? Ser arquivado também, tá? Ser feito o archiving disso e se beneficiar de toda a tecnologia, como foi apresentado aí pelo João. Tá, então, essa questão do Mac, respondendo Mac ou tecnologias Apple, é possível, porém, não utilizando não arquivando eu não lembro agora qual a extensão deles, acho que é ML, se eu não estou EML. enganado. Isso. Não é possível trabalhar o EML, exatamente. Tá? E outra coisa que eu quero aproveitar, reforçar para vocês, tomando esses 2 minutinhos finais, é possível se beneficiar de uma série de vantagens, tá, competitivas para que vocês ingressem, tá, sob o apoio da Minitel. Por exemplo, Competitive Discount. Tá? Hoje está acontecendo exatamente nesse momento uma campanha que está sendo rodada pela própria Minitel, tá, para os clientes que se utilizam da GFI. Tá? Uhum. Clientes que usam GFI e querem migrar
para o Meio Store vão ter 50% de desconto na aquisição das licenças, tá? O mesmo vale para qualquer outra tecnologia, tá? Que seja de e-mail archiving, tá? Vamos lembrar uma questão, tá? Vou dar um exemplo bem claro, porque eu sei que o mercado português usa muito Zimbra. E o Zimbra tem uma funcionalidade de archiving, que é um opcional da ferramenta deles. Nesse caso, ele não está coberto o Zimbra, tá? Porém, é possível que vocês se utilizem aí do desconto para qualquer outra das ferramentas, Viam, Barracuda, qual seja, tá, a solução de e-mail archiving que vocês venham a ver no mercado, 50% de desconto. Uhum. Outro desconto que vocês vão ter para instituições não governamentais, hospitais, escolas, e governo, tá? Municipalidades, todos estão cobertos. Isso é um desconto global, tá, da companhia. Vocês podem se beneficiar 20% de desconto ao vender para esse tipo de cliente. Então, reforço o convite do João, do Bernardo aí, que vocês realmente dediquem, usem desse benefício, tá? E descubram como fazer dinheiro de uma forma recorrente, tá? E consistente, que uma vez que o cliente comprou esse tipo de solução de vocês, muito dificilmente ele vai deixar, tá? Ele vai trocar, muito dificilmente, tá? Como nós dizemos no Brasil, só se o prestador, né, o MSP pisar na bola. Se pisar na bola, aí não tem jeito, mas a ideia é que aumente, inclusive, o tempo que vocês têm com o cliente, a retenção de cliente, tá, se torna maior, aumentando o ticket, aumentando a recorrência e trabalhando a previsibilidade de receitas recorrentes. Tá? O financeiro de vocês vai adorar essa parte. Bom, era o que eu tenho para adicionar, João. Obrigado pelo tempo. Da minha parte, se não houver mais questões, como eu disse, tem os nossos contactos. Eu vou mais uma vez escrever next@minitel.pt. Quer um trial, quer preços, quer uma demonstração, quer o que for. E os vossos pedidos serão atendidos. Da minha parte, agradeço imenso pelo tempo que me deram e espero encontrar-vos numa nova, em outras sessões ou para o que vocês precisarem. Volto a reforçar que sexta-feira às 10 nós apresentamos um webinar chamado Como Vender Serviços de Ciberresiliência aos Clientes. É um webinar em linha com este, mas um bocado mais concentrado nas perguntas que vocês devem fazer a vocês próprios e porque é que a vossa operação de cibersegurança se calhar não é tão rentável quanto vocês gostariam, ou porque é que cibersegurança passou a ser mais do que vender a Endian ou Sophos ou Palo Alto ou WatchGuard ou Webroot ou o que for, e como é que vocês devem escolher essas soluções, especialmente indo para a frente com algumas questões que vocês devem considerar. Devem considerar o que é que a solução faz, para quem é que ela é, quanto é que ela custa, se os clientes que vocês têm podem ou não podem pagar, se a maior parte dos clientes vai ser coberto pela oferta que vocês têm. E eu vou-vos tentar ensinar a interpretarem um pouco essa forma de escolher para vocês depois fazerem as decisões que acharem relevantes. Se não se inscreveram, por favor, inscrevam-se. Se não receberam um e-mail sobre isso, acho que ainda vão receber pelo menos 2 até sexta-feira, mas se isso não acontecer, falem com o vosso comercial e peçam o link de inscrição. Ok? Pronto, da minha parte, obrigado e desejo-vos a todos um bom dia. Obrigado a todos e bom dia. E até sexta-feira. Obrigado.